Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã, boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, para mais um programa que é dele, idealizado, dirigido por ele, o terapeuta Edinásio Silva, diretamente da Academia do Cérebro, para os estúdios da Rede Cristã e vice-versa. Boa tarde, doutor Edinásio. Boa tarde todos que estão nos ouvindo através da Rede Cristã e das rádios conveniadas, também aqueles que nos seguem através dos aplicativos. Isso. Estamos também pela fanpage da Rede Cristã com áudio e vídeo, viu? Ótimo. Então, eu tenho falado com alguns pacientes, eles têm acompanhado o programa, né? Têm me falado do programa, alguns pacientes que chegam até nós, tanto virtual como presencial, e cada dia a gente vem buscando temas atuais para que a população possa entender melhor tudo que está acontecendo, tudo que está vendo. E agora nós estamos também indo para outras emissoras, como para Serra Talhada, já estamos aí bem próximo aqui, né, que é a Goiânia. Recife, estamos em outra emissora também. Então, estamos levando essa mensagem de redução de danos emocionais à população, que anda meio agoniada, né? Ansiosa, né? O Brasil é o primeiro país do mundo em ansiedade. E eu estava lendo essa semana, a semana começou agora, mas no começo da semana, no domingo, sobre os psiquiatras que afirmam que o índice de depressão está cada vez maior em relação a essa pandemia. Então a pandemia trouxe aí essa tristeza mais acelerada que as pessoas estão tendo e não sabem o que fazer e a população está perdida, desmotivada nesse momento. Mas eu queria tratar hoje também de um assunto que é muito polêmico, que é o negacionismo, o negativismo. Esse negacionismo quando as pessoas buscam navegar numa praia, quando as pessoas constroem a sua praia particular, o seu mundo particular, e não quer saber muito da opinião do outro. Então, quando esse olhar dessa pessoa sobre o outro é exageradamente endeusando o outro, colocando valores absolutos sobre o outro, e quando esse outro cai, esse negacionista não admite essa queda, porque cairia junto com ele. Nós temos alguns exemplos sobre o negacionismo. Há bem pouco tempo atrás, um líder brasileiro, ele foi acusado de roubo, de roubar, ele foi preso. Mesmo na prisão, os seus seguidores negavam aquilo que estavam vendo através da TV. As malas de dinheiro passando para lá, passando para cá, as conversas gravadas. Então as pessoas negavam. Porque aquilo ali era uma deidade que esse grupo formatou. Então essa deidade desse cidadão fez com que as pessoas negassem tudo de mal que ele aconteceu. Então, quem é desse grupo está imune, né? Existem muitas teorias. Ele roubou, mas deu pobre. Ele roubou, mas fez. Então, não tem esse negócio de jogar o fogo, de julgar essa pessoa. Esse julgamento, ele não existe. Então, esse grupo, ele segue o outro cegamente, só olhando para o outro. É uma espécie de adoração, é uma divindade. Se você for olhar para a Bíblia, diz que os anjos se reportam a Jesus de forma única,
né? Não presta atenção em nada. É Deus, Deus e Deus. Então esse seria o Deus desse seguidor, ele seria um adorador. Então a gente viu o que aconteceu com esse líder que foi preso, acusado, condenado, mas endeusado. E aí surge outro líder que também está no mesmo caminho, endeusado, adorado, e as pessoas disputam espaço para adorar essa pessoa cada vez mais. Fabricam altares para esse cidadão que aí está, né? Não importa se os filhos roubaram, se ele roubou também, ou se aconteceu alguma coisa, mas as pessoas adoram essa pessoa, adoram e não quer saber se ele errou ou deixou de errar. Ele está acima da lei. Então, o que é que nós vamos discutir hoje aqui? São pessoas que estão acima da lei. A lei é um pequeno detalhe. A lei é a própria pessoa. Não existe lei. A lei é quem dita essa pessoa, né? Essas pessoas. Então, o outro líder pintou, bordou. Esse líder aqui pode pintar e bordar porque ele tem um aval da população. E a população segue essas pessoas se olhar para trás, se olhar do lado, se olhar para frente, olha só para aquela pessoa e tudo que a pessoa faz, o grupo aplaude, né? Aplaude, como o senhor está dizendo, idolatra, em outras palavras, né? Essa idolatria, essa coisa cega e surda, né? E aí vem os outros líderes religiosos, isso, como a Flor de Luz. Então, essa Flor de Luz, todo mundo, ela fez um arcabouço, ela fez uma imagem, e nessa imagem ela conseguiu captar muitos seguidores. Então não importa se ela matou, mandou matar, se ela adulterou, não importa. Então, ela pode perder seguidores, mas ela continua com muitos seguidores que abona a conduta dela de certa forma. Então, no meio religioso, nós encontramos figuras como essa, figuras como João de Deus, figura como padre e figura como vários pastores e padres que tem por aí, e médium que existem por aí. Então essas pessoas, cantores cristão em geral, então essas pessoas podem pintar e bordar, ele tem um lugar no céu, não importa. Então eles pertencem a um grupo, que esse grupo pode fazer o que quiser. Então esse grupo que pode fazer o que quiser, eles colocam um selo nessas pessoas que garante a ele a salvação. Então, como essa senhora, essa pastora que fez isso, como outros pastores que fazem isso, como os pastores que existem televisivos, que estão, muitos pastores mediúnicos, muitos pastores televisivos que estão aí, eles pintam e bordam, mas ele está falando em nome de Deus. Então, em nome de Deus pode tudo. Então, se eu coloco Deus, boto o nome de Deus, eu posso fazer o que quiser. Então, a pessoa que bota Deus acima de tudo, ele pode adulterar, ele pode trair, ele pode matar, ele pode fazer falcatrua, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem o selo divino. Então, com esse selo divino, ele está completamente protegido. Então, essas pessoas que seguem esses líderes, que buscam o divino, então, esses líderes ele não pode cair, porque se esse líder cair, eu caio, meu mundo cai, desaba. Então, para meu mundo não cair, eu me agarro com esse divino. E aí que eu vou buscar algumas saídas, porque o que acontece com tudo isso? Acontece que nessa conduta que as pessoas fazem, dessa cegueira, essa cegueira que não é cegueira espiritual, mas uma cegueira de entendimento, uma cegueira de comunicação, seria a afasia verbal, seria eu não falo, eu não posso falar, eu não posso pensar, seria uma afasia mental e verbal, então, que inibe você de chegar a uma conclusão.
Então, o que ocorre? O que ocorre é que esse indivíduo, essa pessoa, e não estou falando de uma pessoa, de duas pessoas, estou falando de uma grande parte da população, estou falando de você que está vendo e ouvindo agora, você que está seguindo esse programa, e a minha função aqui é desvendar, né? Desvendar, esmiuçar, colocar na mesa, para que você, mesmo discordando de mim, veja e depois chega à sua conclusão. Então, o que ocorre é que essas pessoas, ela têm necessidade de um Deus, não é de Deus. Necessidade de um Deus. O que ocorreu? Se você olhar lá atrás, no início, em Gênesis, for para a Bíblia, lá no início de tudo, e você for de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que no início, Deus até colocou diante dessas pessoas uma referência. Tinha arca simbólica, mas tinha uma referência. Tinha arca, tinha anjos, tinha várias imagens que essas pessoas recorriam ao toque, porque só a voz de Deus, só o imaginário que existe um Deus, e sem ele aparecer, e sem ter sem uma sintonia, sem um contato, esse Deus não teria muito valor para essas pessoas. Que inicialmente. Então, surgiram aí, as pessoas foram buscar Deus em tudo, como os índios fazem, na natureza, na água, no céu. Se você for ver lá Abraão, de certa forma, ele olhava para a natureza. Ele olhava para a natureza. Naquela época existia pessoas que pesquisavam, né, astrologia. E Abraão era uma pessoa, mais ou menos, nesse sentido aí. Então, eles buscavam Deus através disso. Então, aí o que aconteceu? Essas pessoas hoje, elas buscam uma referência. Só se sente bem numa referência. E qual é essa referência? Essa referência pode ser o médium, pode ser o pai de santo, pode ser o padre, pode ser o pastor, e o local onde Deus disse, olha, você pode adorar Deus em qualquer lugar. E você busca o local, a igreja, o templo budista, o templo espírita. Você vai buscar algo, um templo para você estar presente, porque você não se sente seguro. E tudo isso faz com que você não perceba as vozes ou a voz de Deus. O que aconteceu com Samuel? Samuel, ele estava no templo, morava no templo desde criança. E quando Deus falou com ele, segundo o relato bíblico, ele não sabia que era Deus. Isso não significa que você está no templo, se você está num terreiro e você vai ouvir a voz do Espírito ou a voz de Deus. Isso não traduz uma realidade. Isso não quer dizer que se você está na igreja, está no templo, está no terreiro, que você é melhor do que aquele que está fora. Isso não traduz. Você é tão doente como aquele que está fora, ou talvez mais doente ainda. Por quê? Porque esse povo que nos escuta agora, esse povo que anda por aí, que circula por aí, tem muita gente que está na borda, está em torno, mas em torno do templo, não dentro do templo. Ora, o que quer dizer com isso? Você pode estar dentro do templo fisicamente, mas espiritualmente você está na borda. Você não está dentro do templo. Você não tem essa relação com Deus. Samuel foi consagrado a Deus desde pequeno, mas, no entanto, Samuel não tinha intimidade com Deus. Samuel não tinha intimidade com Deus. Então, a cura, ela ocorre quando há essa intimidade com Deus. Essa falta de intimidade faz com que as pessoas adoeçam. Então, por isso que as pessoas estão doentes. Como é que eu digo? Olha, minha vida é muito boa, eu tenho uma relação com Deus muito boa, olha, eu toco num conjunto, eu sou pastor, eu estou não sei o quê, e de noite uma caixa de remédio, um saco de remédio você toma. Muito bom, eu estou no templo, olha, eu tenho tocado meu tambor, eu tenho coisa assim, olha, os espíritos me usam, e você está cada vez mais doente, você está cada vez mais para baixo, você está cada vez mais depressivo. Então, aí o outro diz, eu vou para a mesa branca e lá eu incorporo, eu falo com o Senhor, eu até curo, olha, o Espírito cura.
Mas, no entanto, você tem uma vida miserável, desgraçada, numa relação sadia dentro de casa. Então, você é uma pessoa doente. Então, quantas pessoas hoje estão doentes? Porque estão na borda. Na borda. Está fora da figueira. Está fora do galho. Não tem fruto. E quando está no galho, não tem fruto, não produz nada. Então, esse povo que está na borda, que está fora, que circula em torno, faz muito barulho. Você já viu os índios fazendo barulho, gritando em torno do local dele lá? Não é? Então, faz aquele barulho, né? Muito testemunho, muita coisa, né? Muita unção, entre aspas, mas na realidade está adoecido. Então, eu quero chamar a atenção hoje, não sei se esse diálogo que eu estou trazendo agora, se você entende, é bom ouvir esse vídeo várias vezes, ouvir várias vezes, para você possa entender tudo aquilo que eu estou dizendo. Então, esse povo, ele esperneia, ele faz barulho, mas ele não... É muita confusão. Paulo fala num culto a Deus, num culto mais organizado, no culto sem bagunça, no culto racional. Paulo fala sobre isso. E esse culto, ele não está sendo muito racional. Ele é irracional. É um culto meio de confusão. Então, tem outro grupo. Tem um grupo que está na borda. E tem outro grupo que é prisioneiro de conceito. Tem outro grupo que circula por aí, que ele encasquetou na sua cabeça alguns conceitos, eles acham que aquilo é daquele jeito mesmo, e não tem para onde. Aí esse que está com esse conceito, ele não acredita em pastores, em bispo, em padre, em pajé, em pai de santo, ele não acredita em nada, acredita só no conceito dele. Então são aquelas pessoas que estão acima de tudo. Acha que está acima de tudo. Então, eles negam o verdadeiro Deus, eles negam a verdadeira divindade, onde eles criam a divindade dele. Esse grupo e outro grupo está em borda, ele acha que existe aquele Deus, mas ele está na borda, ele não tem entendimento com ele. Então, e tudo isso tem feito com que esse povo adoeça. Adoeça emocionalmente. E também adoeça somaticamente, adoeça do corpo. Se você vai à clínica médica, se você vai ao hospital médico, você vai encontrar muita gente doente e está na mesma cama. Está lá o pastor, está lá o padre, está lá o espírita, vai estar lá o irmão do ciclo da oração, vai estar lá o macumbeiro, vai estar lá do mesmo jeito, com as mesmas dores de intensidade. Do mesmo jeito vai estar lá. Todo mundo está ali. Todo mundo está ali. No mesmo nível, no mesmo patamar. E será que essa doença que essas pessoas obtiveram não foi em relação a isso? Em relação a essa falta de sintonia com Deus? Ou essa falta de sintonia com você mesmo? Porque quem não tem sintonia com a gente, se eu não tenho sintonia comigo, eu não tenho sintonia com o outro. E eu não tenho sintonia com Deus. Então, eu postei uma frase hoje no Terapia Diária. Estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo, doutor. Eu postei hoje... Mexeu na câmera, ela ficou... que alguém ligou. Hoje na Terapia Diária, eu postei hoje na Terapia Diária uma frase que dizia: será que você está se fazendo entender para o outro? Será que o outro lhe entende? É exatamente isso. Por que a grande confusão que existe hoje? Porque o outro não entende o que eu quero. Ele não entende o que eu quero. Ele não compreende qual o motivo, por que eu quero aquilo. Ele não se colocou no meu lugar. Então, essa é que é a questão. O outro não está muito afim de ficar no lugar do outro. E quando eu não fico no lugar do outro, existe essa confusão. E essa confusão me adoece. Porque eu recebo muita carga tóxica e não consigo deletar essa carga tóxica. Então, essa pessoa que forma o seu próprio conceito, ele não escuta ninguém, porque ele tem certeza de tudo. Ele tem certeza que conhece Deus, ele tem certeza que vai para o céu, ele já sabe até o caminho do céu. Porque a certeza dele é absoluta. Então,
quanto mais certeza, mais dúvida. Então, e tem outro povo que está atrás de história bonitinha. Qual é a história bonitinha? A história de Davi. A história de Davi. A história de Davi e Golias. A história bonitinha. Está sempre atrás de rádio, televisão, para ouvir testemunhos, para ouvir a fantasia. Está sempre atrás de uma fantasia. Aí você me pergunta, e você acha que a história de Davi é fantasia? Não, eu não acho. Mas acho que isso também não acontece todo dia. E as pessoas querem todo dia ficar no papel da gata borralheira, da Cinderela. Então, cada dia as pessoas querem esse milagre aconteça esse milagre. E a falta desse milagre traz a desesperança. E a desesperança traz esse mundo de depressão que nós estamos vivendo. Toda essa rodeio para dizer que o povo está depressivo. E não importa se esse povo é pastor, se é macumbeiro, se é padre, se é membro da igreja católica, se é membro da igreja evangélica, ou se é membro do terreiro. Está todo mundo doente. E todo mundo no remédio. Então, qual a diferença que tem? Me diga a diferença. Qual a diferença que tem? A diferença que tem. Não estou falando de diferença da fé, não. Não estou falando de fé aqui, não. Estou falando de comportamento. Não vamos entender errado, não. Não falo de fé. Eu estou falando de comportamento. Então, agora mesmo a Glória Pires, a famosa Glória, ela pegou um jatinho e foi para uma cidade de São Paulo, a cidade da paz, onde lá tem um guru lá, que o guru tem todo o poder. Então nós estamos atrás disso, do poder. Porque fulano é milagroso, porque ele faz milagre, porque ele coloca as mãos e a mão deles abençoadas, porque olha, o templo lá é não sei o quê. Então as pessoas vão atrás do poder. E mesmo que esse poder não seja um poder, ele quer acreditar que aquilo é um poder, porque ali é a referência dele. O que é que nós estamos aqui dizendo? Que as pessoas estão atrás de referências e não admite que essa referência seja podre. Então, no princípio, lá, houve aquela arca lá, que era a referência de Deus. E depois Deus, sabiamente, foi tirando aquela arca. Então, as pessoas estão buscando para cada dia mais na sua vida uma referência. E essa referência, ela está acima de qualquer coisa, ela está acima de qualquer pensamento. Essa referência é a verdade de tudo. E essa referência é que vai conduzir esse povo a um lugar santo, a um lugar tranquilo, a um lugar de gozo, a um lugar de paz. Mesmo que essa caminhada até essa referência traga algumas doenças, traga algumas coisas, mas as pessoas vão de todo jeito. Seria um pagador de promessa. Então o pagador de promessa, ele sai do lugar, ele se arrebenta todo, ele se ajoelha, ele vai de joelho, ele se rala todo, ele passa dias, ele não dorme até cumprir a promessa, e quando cumprir a promessa, ele chegou a lugar nenhum. Então, às vezes, isso está acontecendo. Então, a partir desse momento, você pode ligar, telefonar ou participar aqui sobre tudo isso que eu falei aqui agora, sobre esse negacionismo do outro, esse negacionismo de mim, quando eu não reconheço os meus sentimentos, eu nego em função de alguma coisa, eu nego esse meu desejo, e aí eu nego esse meu desejo e adoeço cada vez mais. Então eu cada dia estou adoecendo. Então existe um negacionismo geral, negacionismo dos efeitos do outro, para idolatrar o outro. Muito bem, lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos pela fanpage da Rede Cristã, pelas plataformas de áudio, Play Store e Apple Store, na FM 103,3 em cadeia, com a rádio Casa de Oração 96,3, e à noite o programa é reprisado das 8 às 9 da noite, a partir aqui da Rede Cristã, com a 98,5, a nova FM em Goiânia. Você pode fazer sua pergunta ao terapeuta Ednásio Silva, que ele está posto aqui para responder a sua pergunta. Aqui no Face, uma interação do ouvinte, de um internauta, doutor Ednásio, dizendo assim: bom dia, doutor Ednásio. Discordo quando digo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quero dizer que posso crer, ser feliz, ajudar o próximo, etc. Acho que depende da maneira de pensar de cada um.
Lembrando que quem disse isso foi Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí a sua análise psicanalítica, doutor Inácio, até por conta dessa, às vezes, supremacia de algumas pessoas sobre situações que, humanamente falando, não há condição. Paulo disse, eu posso tudo quando fortalece, e morreu assassinado, né? Uhum. Então, eu não estou falando aqui disso, não. Estou falando de outra coisa. Eu estou falando desse acreditar que a felicidade está aqui, eu vou entrar nela. Eu estou posse dela. Não está. Não está. Paulo, você acha que Paulo foi um cara feliz? Não foi. Teve uma vida conturbada. Ele se doou. Ele se doou por uma causa. Então, poucas pessoas estão assim, preocupadas em se doar pela causa. Então, não adianta eu pegar a frase bíblica aqui e colocar aqui. Eu sou tão cristão quanto você. Não sou mais nem menos. Então, não adianta eu colocar a frase bíblica sobre alguma coisa. Eu tenho a diferença, que eu tenho mais conhecimento do que muita gente, né? Em relação à Bíblia, que eu já li a Bíblia várias vezes, muito livro aí, e isso me faz diferenciar. Também não me faz melhor que ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Pelo ponto de vista da ouvinte aqui, ela também discorda dessa situação, aí da pessoa dizer que pode todas as coisas e achar que pode tudo, né? Inclusive ser feliz sem estar sendo, né? Ela também está discordando, pelo que eu estou observando aqui do comentário. Doutor Inácio, mas é bom discordar, concordar é bom. Dia desses o senhor falou dessas músicas de sofrência, né? Que é chamado na linguagem aí, que as pessoas têm dado mídia, as pessoas têm dado ibope, as pessoas têm dado visualização, têm dado, enfim, créditos no YouTube. E hoje o senhor está falando, trazendo para o contexto religioso, e o senhor foi muito feliz em dizer que isso é uma situação generalizada, tanto no segmento evangélico, como no segmento católico, como no segmento espírita e em outros segmentos que, se a gente for numerar aqui, são muitos. Dessa busca de um Deus, né? de um ídolo, de, enfim, uma referência. Por que essa carência nas pessoas, doutor Inácio? Porque esse homem, eu não sei o que aconteceu no Jardim do Éden, eu sei que a Bíblia fala muito pouco. Eu não sei o que aconteceu, mas se você observar, se a gente for enveredar pelo criacionismo, existe outra ciência que é contrária ao criacionismo. Mas vamos pular a linguagem criacionista, você vê que o próprio Deus disse, não é bom como Deus esteja só. Então, o que é que Deus percebeu ali? Que esse homem estava doente sozinho, estava triste sozinho, e fez uma companheira. Né? Então, o homem, a mulher, o ser humano precisa sempre de alguém. E outra coisa, esse alguém que ele teve não supriu. Ele precisa de alguém que tire ele do sufoco. Então, o ser humano, ele precisa de alguém que tire ele do sufoco. Na hora da desgraça, na hora da briga, na hora da perseguição, na hora da morte, que resgate ele disso. Então, ele crê piamente que existe alguém que possa tirar ele desse lugar. Então isso responde, doutor Inácio, isso responde a alguns conflitos conjugais, quando o homem, por exemplo, ele, em outras expressões, é um banana e a mulher acaba, de repente, não correspondendo à fidelidade a esse marido, porque ele é um banana, ele não se impõe, ele não é autoritário, ele tem, inclusive, não estou dizendo, preste atenção às mulheres, mas parece que quanto mais o camarada ele é tipo... depois o senhor ajuda aí, violento ou agressivo, sei lá, as mulheres é gamada nele, ou lideranças que são pulso de ferro. Quando uma liderança ela é, digamos assim, mais misericordiosa, maleável, mais afetuosa, o pessoal não responde, mas quando ela é assim, tipo um ditador, ela é um Caxias, aí há uma resposta, parece mais afluente dos seus fiéis? Isso responde, então, a essa situação? Olha, tudo vai depender da formatação dessa pessoa, né? Sim. De que mas no forma geral, ele... né? Na maioria, no geral não, na maioria, né? Ele vai depender de como ele foi formado, porque toda a linha que se segue, não se segue porque quer. Eu estou falando a partir do princípio aprendeu. Que o senhor começou a abordar lá do Éden, que Deus deu a mulher para Adão, ser a disjuntora tal, e o senhor disse que não deu certo. A partir da primícia que o senhor começou a abordar aí, é por causa disso?
Não deu certo porque esse homem quer sempre algo mais. Ou seja, a influência da mulher na vida do homem é muito interessante. Você vê aí a influência dos grandes homens, né? Porque Abraão disse que a mulher dele era irmã dele, não disse, depois disse. Porque Isaac, Jacó foi atrás de tantas mulheres, porque Davi era um mulherengo, Salomão mulherengo. Por quê? Né? Por que Paulo não se casou? Então tem tanto porquê. Há uma influência. Ora, se a gente for analisar por esse lado, que Paulo foi o pivô, foi o agregador do evangelho, porque sem as cartas paulinas, o evangelho ficaria solto, ficaria sem muitas perguntas, sem muita resposta. Porque as pessoas acham aí, porque leu a Bíblia uma vez, sabe tudo, não sabe nada, né? Que nós lemos várias vezes, estudamos a parte filosófica, a parte introdutiva, quem escreveu, em que época, a história, e nós não conhecemos. Então as pessoas acham porque lê uma vez, ou porque pega um versículo lá, acha que esse versículo não sabe nem como foi feito o versículo, se aquele versículo é fiel ao original que está escrito lá. Porque é muito difícil traduzir para o português. Nós temos várias distorções na Bíblia aí pelo português. A primeira Bíblia latina que estou foi a Vulgata, né? E já houve trecho que foi retirado da Bíblia. Eu não vou falar aqui para não mexer na fé de ninguém. Não há interesse meu mexer na fé de ninguém. Mas a ignorância não vai levar você ao céu também, não. O próprio Deus fala isso. É bom que o povo tenha conhecimento. Se esse povo não der conhecimento, sofre. Por falta de conhecimento, meu povo sofre. O próprio Deus faz isso. Jesus também veio no mesmo tom, para que as pessoas fossem esclarecidas. Então a maioria das pessoas que perambulam por aí, a fé dela é cega. É a fé numa palavra, no versículo. Eu já vi muita gente tombar. Era gente de muita fé e tombar. Por quê? Porque era a fé cega, a fé sem músculo, a fé sem estrutura. Então, a questão desse homem, que aí existe muitas dúvidas. Exemplo, se o homem foi feito através da evolução, não do criacionismo, Deus deixa de ser Deus? Não. Eu continuo acreditando em Deus do mesmo jeito. Embora que tem gente que não vai acreditar mais em Deus. Porque se o homem não veio de Adão e Eva, foi de outra forma, e se Gênesis, teve um erro em Gênesis, que não foi facultado ou foi colocado a mais, eu continuo acreditando em Deus do mesmo jeito. Isso não vai valer minha fé. Não vai dar a fé, porque quando a gente olha para o mundo, se o mundo foi feito de uma explosão, de um boom, eu continuo acreditando em Deus do mesmo jeito, porque Deus permitiu que isso acontecesse. É muito difícil você explicar a natureza sem colocar Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Eu acredito nisso, independente que a ciência explique de outra forma, né? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, ele omitiu muitas coisas, ele não falou muitas coisas em relação a esse mistério. Esse mistério seria revelado depois. Então, eu não quero aqui trazer esse lado cristão, eu quero fazer o lado terapêutico. A minha preocupação é com essa doença desse homem e dessa mulher. Esse homem e essa mulher doente, ela não vai... Ela vai ter um mundo muito, muito pequeno. Eu fico triste quando eu vejo pessoas morrendo e não conheceram o paraíso. E talvez nem conheça outro paraíso. Porque Deus deu a gente um paraíso. A terra é um paraíso. E as pessoas não conhecem o paraíso por preconceito, por ignorância. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas abarrotando a igreja com um saco de remédio. Quando podia estar livre disso. Então é isso que eu fico doente. Eu fico muito triste que pessoas que estão abarrotando igrejas tendo uma vida sem graça, uma vida sofrida, uma vida perturbada. Eu fico muito triste quando eu vejo a pessoa na igreja e o filho roubando, o marido adulterando. Eu fico muito triste com isso. Então, eu quero trazer às pessoas o entendimento e compreensão. Porque talvez, se essa pessoa no lugar está com a bandeira na mão, a bandeira gritando, aleluia, glória a Deus, e estiver agindo na vida do outro, a glória a Deus está na ação, não na bandeira, nem no grito, não. Tem muita gente gritando, aleluia, glória a Deus, e quando Deus fala, a pessoa não escuta, quero o caso de Samuel. É verdade, doutor Inácio. Inclusive, o senhor bateu aí em duas teclas que se assemelha muito à abordagem que eu fiz, como essa de
de Deus falar e a pessoa não discernir Deus, não entender Deus, né? E a outra foi com relação a essa divinização, essa canonização. Claro, eu tenho feito uma refutação isso dentro do segmento que eu faço parte, o senhor também, o segmento evangélico, né? Mas isso a gente tem visto, acontece em outros segmentos, e eu me deparo com muitos líderes chateados comigo, quando eu digo que, por exemplo, não há respaldo na Bíblia para a expressão ou para o termo, e sequer para o posicionamento de autoridade eclesiástica. E o pessoal se utiliza dessa carência do povo para se sobrepor, para exercer domínio, né? Para ter domínio sobre as pessoas. Qual o perfil de ambos, do carente e do aproveitador nesse aspecto? Olha, eu já falei isso aí. Eu estava olhando meus vídeos no YouTube, tem muita coisa que eu já falei que está lá. Era bom que as pessoas pudessem se inscrever. Terapeuta Edinásio Silva. Terapeuta Edinásio Silva, para ir lá ver. Então, essa imagem autoritária é do perverso. Nenhuma pessoa carente, frágil, ele se torna perverso. O perverso, ele tem outra estrutura. Então, eu falo nos tipos, né? Então, esse perverso, ele se multiplica cada vez mais. Existe o perverso e o revoltado. O revoltado, ele um dia deixa de ser revoltado. O perverso é a vida inteira, ele morre perverso. Ele morre dominando, ele morre castigando, ele morre gozando em cima da maldade que ele faz. Do outro, né? Da situação do outro, né? Tem gente que goza com a miséria alheia, né? Pode falar, doutor Ednásio. Então, o que eu quero trazer aqui em pauta é o meu trabalho que eu faço, o meu trabalho terapêutico que eu faço, é a abordagem que eu faço com os meus pacientes. É quando ele chega a mim e ele chega, vamos dizer assim, cheio de dúvida e cheio de questionamento, a gente vai trabalhar esse questionamento, porque aquele questionamento, aqueles ais que ele tem, que está adoecendo ele. Então ele tem que deixar esses ais, essa dor, esse gemido em outro lugar, jogar fora, jogar no mar. E aí ele começa a ter uma nova vida. E ele começa a se conhecer e começa a conhecer Deus. Ele não sai de lá ateu. É impossível ser ateu. Então ele sai de lá dizendo, puxa vida, eu até acredito que Deus marcou esse encontro conosco. Ele fica pensando assim. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado, e eu tenho dito aqui que Deus, no princípio, criou o mundo com a palavra, fez o homem pela palavra, Jesus veio à terra e ele fez cura pela palavra, ele ressuscitou pela palavra, e eu tenho levado a palavra para ser imitador deles, ou dele. Ok, você está vendo aí na tela o endereço do Dr. Ednásio no YouTube, terapeuta Ednásio Silva no YouTube. Se inscreve lá no canal, você que ainda não está inscrito, obviamente, deixa a tua like, aciona o sininho, é importante isso, para que todas as postagens feitas pelo terapeuta Ednásio você possa receber uma notificação. E você está vendo também aí na tela o endereço do Instagram, Terapia Diária, com o terapeuta Ednásio Silva. Na tela agora o telefone da Academia do Cérebro, o 98217-8817, 98217-8817. Por este telefone você marca a sua consulta presencial ou online para atendimento com o terapeuta Ednásio Silva. Doutor Ednásio, a partir dessa percepção, desse comportamento, uma pergunta aqui chegando no Zap: que danos a pessoa pode sofrer? Os danos que estão sofrendo hoje. Tipo sintomas, né, no caso. Os danos que ocorrem hoje. Ou seja, o que é que está acontecendo? As pessoas estão ficando cada vez mais adoecidas. As pessoas se reclamam de dores no olho, dor na garganta, dor no pulmão, dor aqui, dor acolá. E se queixam também de caroços e de uma inquietação tamanha, de uma tristeza e de uma infelicidade.
né? Então, cada dia você busca falar com as pessoas e diz, olha, em qual período que você teve feliz durante o maior tempo? E as pessoas têm dúvida, porque a felicidade ela é inexistente para essas pessoas. Então, tudo isso, a doença surge por isso. A doença surge com a infelicidade, com a tristeza, com a melancolia. E aí vai surgindo a doença. Os sintomas aparecem. E esses sintomas, doutor Ednásio, o senhor pode ajudar a nosso ouvinte? Claro que são muitos, né? Mas o senhor pode pontuar alguns sintomas desse estado doentio? Que foi basicamente a preocupação da pessoa. Quando você não está dormindo, ou está dormindo muito, quando você está comendo muito ou comendo pouco, quando você evita de levantar, tem preguiça, quando você não quer ir para a rua, quando você está perturbado, está inquieto, está compulsivo, isso está dizendo, tem algo errado comigo. Tem algo errado comigo. Tem algo errado. Ok. Um abraço aqui para Esté Campos de Campo Grande na escuta, nossa querida Neia aí na Suíça, na escuta. Pode fazer perguntas, viu? A nossa irmã Meire em Jaboatão, um abraço a vocês todos que estão na escuta. Tem um áudio aqui, eu acho que é pergunta para o senhor. Vamos ouvir esse áudio do Ednásio. Normalmente é uma pessoa que faz perguntas muito, achei, inteligentes ao senhor. E o senhor gosta muito das perguntas dela. Vamos lá. Boa tarde, pastor Amaro, doutor Ednásio. A minha pergunta é: a fé no indivíduo dominado pela ansiedade gera a irreflexão? Pergunta complicada. Pergunta complicada. A ansiedade, ela é um sintoma que as pessoas se aceleram, né? Todo cara ansioso, ela é acelerada, né? No falar, no pensar e no agir. O ansioso, ele não para. Para quem tem fé, é preciso esperar. Não existe fé sem esperança. Não existe fé sem esperança. A fé ela ocorre, mas o resultado dessa fé ela não é espontânea. Então é necessário. Então, vamos lá. O próprio Abraão é o pai da fé? Abraão, o pai da fé? É o pai da fé, Abraão? Pastor? Sim. O pai da fé. Sim. Como é que o pai da fé não esperou pela promessa de Deus? Foi lá e saiu com a empregada. Que é isso? Ansiedade. Então, se o próprio Abraão, que é o pai da fé, vacilou, então... E essa ansiedade interfere, sim. Interfere nesse comportamento. Quem tem fé, por isso que é importante que as pessoas sejam sadias. Sadias. O doente, ele não é um bom adorador. Vai na Bíblia, você vê vários relatos de pessoas que inquietas. O doente ele não é um bom adorador. É necessário que eu esteja bem para estar radiante diante de Deus. Então, é preciso. Então, é bom, por isso que eu estou aqui, não para curar, que eu não curo ninguém, mas estou aqui como instrumento de Deus para reduzir danos emocionais. Então, fica muito complicado realmente para as pessoas... não é chegar a um denominador comum, mas se sarar com muitas distorções, doutor Ednásio, de conceitos que, inclusive, tem havido dentro das próprias igrejas evangélicas, né? Como o senhor falou no programa anterior, deveria trabalhar junto a liderança religiosa com o consultório terapêutico para harmonizar a situação, porque do jeito que a gente está ali ouvindo, por exemplo, e a gente sabe que tem havido dentro dos recintos religiosos, que a proposta supostamente seria de curar as pessoas, torna as pessoas mais doentias, né? Quanto mais doente da igreja, melhor para o líder, né? Melhor porque ele vai manipular essa pessoa o tempo inteiro. O manipulador é manipular. É verdade. Faz com que ela não enxergue, não olhe, não perceba, não vá adiante e fique esperando pela terra prometida que nunca virá para esse povo.
Que tornam as pessoas mais dependentes de si mesmas do que do próprio Deus que pregam, né? Do próprio Deus que existe, né? O que eu falei aqui, eu acho que deve dar atenção, presta atenção no que eu falei, que as pessoas estão na borda, não estão dentro. Estão lá de fora, estão lá de fora, às vezes batendo na porta, fazendo barulho, mas não entra. Padre Léo, que eu escuto bem, Padre Léo já morreu, Padre Léo disse que teve um sonho, onde as pessoas estavam numa fonte, tudo numa fonte, mergulhando na fonte, mas com a roupa impermeável. E ele se acordou assustado, perguntou: Deus, o que é isso? Ele disse: a fonte sou eu. As pessoas estão dentro, mas eu não estou dentro dela. Ele ficou impermeado o tempo inteiro. Então tem muita gente aí fazendo teatro, circulando para cima e para baixo. É a maioria. É a maioria. Gente que nega o tempo inteiro, gente que se acha mais do que o outro. Eu não sou mais do que ninguém. Eu acho que esse programa aqui é uma aprendizagem para mim também. Doutor, então, tem gente que acha que pega um versículo bíblico e se aquele versículo não for verdadeiro, não está no original da Bíblia, você vai dizer o quê? Não é daquele jeito que você está lendo. A grande questão é que nós não estamos entendendo, pastor Amado. As pessoas não estão se entendendo. E esse falta de entendimento tem levado a confronto diário. As pessoas estão se confrontando. Sabe por que as pessoas não estão entendendo? Porque ninguém quer se submeter ao outro. No momento que eu entendo o outro, eu me submeto. O que é me submeter? Eu me ajoelho diante do outro. Assim aconteceu com Paulo. Paulo se ajoelhou, Paulo sentou-se, ficou aos pés de Gamaliel e aprendeu. Os discípulos ficaram aos pés de Jesus para aprender. Duas perguntas que agora não quer calar. Uma que achei muito interessante, essa última fala sua. Até ontem à noite, rapaz, eu estou até doente, que eu perdi aqui. Aconteceu um acidente e foi apagada a transmissão que fizemos da ministração de ontem, que eu falei sobre benignidade e longanimidade, né, que são dois sentimentos, ou são dois atributos da moral divina, que são, na teologia, atributos comunicáveis, ou seja, fomos dotados disso aí também, é o que nos faz a imagem e a semelhança de Deus. E eu apaguei isso, né? Acidentalmente isso foi apagado. Inclusive, aproveitar o seu programa aqui, que está com uma audiência muito grande, dizer ao pessoal que infelizmente foi apagada a transmissão de ontem. Mas outra coisa, quando o senhor encontra uma resistência, a sua resposta vai me ajudar até. Quando o senhor encontra uma resistência a essa sua aplicação terapêutica para alguém, qual é o seu comportamento? Abre mão dessa pessoa, deixa ela de lado? Ela dispensa ela como um paciente? Não, eu não desisto de ninguém. A pessoa pode desistir, mas eu não desisto, porque eu vou encontrar caminhos terapêuticos para penetrar no coração da pessoa, na mente da pessoa. E à medida que você não está no atoleiro, que você como é que fosse se afunda, de jeito nenhum. À medida que a própria Bíblia diz, bater e abrir-se-vos-á. À medida que você vai batendo, ela vai se abrindo, né? Então eu vou tendo essa interação com essa pessoa, para que essa pessoa possa entender. Eu tenho que me fazer me entender diante dela, para que me entenda, eu também entenda ela. Então a primeira coisa que eu faço é ter uma boa escuta, para entender aquela pessoa. Então eu tenho facilidade de conhecer o que está acontecendo no interior do outro. Por várias técnicas. Eu faço desenho, eu faço regressão, eu faço hipnose, eu uso várias técnicas para entender o outro. E aí eu tenho muito mais facilidade de entender o outro do que o outro me entender. Né? Agora sim, você vai ajudar agora muitos líderes que estão nos assistindo também. Inclusive, chegando aqui no Zap, qual a diferença desse consultório recinto religioso e esse consultório clínico psicanalítico? Eu não tenho um consultório recinto religioso, não. O meu consultório não é religioso, não. Não, no caso, para quem é líder religioso, né? Como eu, como outros que estão lhe assistindo. Sim. Olha, nós vamos ter, exemplo, quando chega a mim um pastor, eu vou ter muito mais resistência do que uma pessoa leiga. Porque o pastor já vem achando que é o dono da verdade. Né? A maioria. Acha que sabe tudo da Bíblia, que a vida dele toda seguida dá a ele autoridade sobre aquilo. Então ele já entra querendo desprezar a medicina e desprezar a ciência. Ele segura-se e agarra a Bíblia, né? A Bíblia entre aspas, que não é a Bíblia ali.
A Bíblia entre aspas. E aí eu tenho muita dificuldade, mas eu não desisto não. Eu acho que com o tempo a gente vai... E no caso do paciente... O fato dessa pessoa vir ao consultório já é um bom negócio. No caso do paciente, a pergunta aqui da pessoa, doutor Inácio, no Zap, é com relação ao paciente. No seu caso é paciente ou cliente, que é a linguagem da enfermagem, né? Eu não gosto muito desse termo cliente, mas é paciente seu. E no caso do fiel da igreja, na igreja, a obrigação do líder ir atrás. O senhor é o doutor, a pessoa que vai para o seu consultório. Então, se o senhor percebe que ela está ausente, ela não apareceu mais o paciente Amaro Correia, o senhor vai atrás do paciente Amaro Correia? Ou o senhor espera ele vir, e daí dessa vinda dele ao consultório, o senhor faz essa aplicação que o senhor falou? Qual a diferença desses aspectos aí? Como lidar com essa situação? Olha, raramente a pessoa desiste, mas quando desiste, também vai atrás várias vezes. Entendi. E esse paciente termina voltando algum tempo depois, porque ele... então ele há sabe, uma busca, né? Há uma busca, né? Porque ele sabe que lá fora vai quebrar a cabeça. Olha, o consultório... E o senhor como médico, como doutor, né? Como doutor, já capta isso e temendo que aconteça o pior, faz esse cuidado, né? Sim, sim. Esse consultório terapêutico está caindo aqui o meu. Esse consultório terapêutico, ele vai trabalhar com muito cuidado, né? Muito cuidado. Pode ajeitar com calma que eu já tirei a sua tela da transmissão. Tá bom, eu vou tentar colocar aqui, porque... É porque realmente as pessoas, porque tem gente que desiste. Por exemplo, eu tiro por mim. Já aconteceu situações de eu ir em busca de pessoas e elas dizerem assim, tipo assim, não, eu sei onde é a igreja, eu sei os dias de culto e quando eu quiser eu volto. Aí eu me senti do tipo amarrado, eu digo, eu vou fazer mais o quê? Não fui bem-vindo na casa da pessoa, a porta foi batida na minha cara, literalmente falando. A porta foi batida na minha cara. A pessoa disse, eu sei onde é a igreja, os dias de culto, quando eu quiser eu vou. Aí eu já me senti amarrado, né? Detido. O ser humano é complicado, né? Mas já tem gente que reclama quando o pastor não visita, não vai atrás, é bronca. Aí no caso o senhor, como doutor, liga, insiste, e aí? Não, eu raramente, de 10 pessoas, às vezes uma desiste. Desiste, né? Mas desiste por questões que não pode pagar. Eu digo, não, eu faço um gratuito, vem cá, vamos ver uma forma aqui. Não quero perder você, minha intenção é levar você à cura. Então, a gente tem uma relação muito boa, eu não tenho reclamação. O senhor falou de uma paciente que 10 anos depois, ou foi mais, não sei, a mãe levou uma jovem... 2 anos. 2 anos. Voltou ao consultório, porque ela supostamente... Não encontrou abrigo lá fora. Não encontrou abrigo lá fora, foi a questão, né? E aí volta e reinicia o tratamento ou o senhor continua de onde parou? Reinicia. Porque, exemplo, muitas vezes, pastor Amado chega no consultório e diz assim, olha, eu estou vindo aqui porque eu não consigo dormir. Aí, com 10 sessões, o pastor Amado está dormindo, mas surge outro sintoma, pastor Amado. Aí, pastor Amado vai perceber que não fazer dormir não era a questão principal, era outra. Outra coisa. Ok, doutor Inácio. Faltam 2 minutos para o tempo da gente de hoje, o senhor fica à vontade. Eu quero agradecer a você que participou, concordando e discordando. Né? A minha intenção é ajudar. Né? Esses 2 dias eu puxei mais para o lado religioso, mas a intenção nossa é atender você, tanto online como presencial, para dar o melhor daquilo que Deus me possibilitou, de aprender a ciência e aplicar em você para que reduza os danos emocionais. Estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade e é necessário que as pessoas busquem ajuda terapêutica. É importante. Não deixe a ajuda religiosa. Continue assim, mas busque a ajuda terapêutica. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Lembrando que no próximo domingo... Você aí, no divã. Lembra que no próximo domingo, dia 20, o doutor Inácio vai estar na igreja onde eu congrego, fazendo uma ministração sobre a psicanálise, uma abordagem necessária na igreja nos dias de hoje. Será muito bem-vindo, doutor Inácio. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutor Ednásio. Você acabou de ouvir e ver pela fanpage da Rede Cristã o terapeuta Ednásio Silva no programa que é dele mesmo, o programa No Divã. E tem aí o Instagram, né, Terapia Diária, você está vendo aqui na tela. Terapia Diária com o terapeuta Ednásio Silva, que diariamente ele posta frases. É muito interessante para você refletir, né, para você elocubrar e de repente se sentir melhor e sem dúvida vai lhe ajudar. E aqui você tem o canal, o endereço do canal do terapeuta Ednásio no YouTube, terapeuta Ednásio Silva, ok? E aqui acima você tem o telefone da Academia do Cérebro, onde você agenda a sua consulta presencial e ou online. 98217-8817, 98217-8817, ok? Vamos ficando por aqui. Segue a programação da Rede Cristã no Play Store, Rede Cristã Brasil FM, no Apple Store para iOS, Radiosnet, Rede Cristã Brasil, e no site www.redecristãbrasil.com.br e também na FM 103,3 de Socorro Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista, Cruz de Rebouças, Abreu e Lima e Igaraçu, compreendendo também as cidades de São Lourenço, Camaragibe, Paudalho, Carpina e Araçoiaba, e também até Bonança. Já tem gente nos escutando pelo Dior em Bonança. Um abraço aí para os moradores de Bonança, ok? Isso pela FM, né? E para todo o Brasil e para todo o mundo, como estamos sendo escutados agora na Suíça, na Bélgica e em outros lugares, em outros países também, pelos aplicativos de áudio na internet da Rede Cristã. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência e até amanhã, neste mesmo horário, das 12 às 13 horas, com o programa No Divã, com ele, terapeuta Ednásio Silva. Um abraço.